Vamos esperar esse povo, esperar a nossa convidada. Deixa eu colocar o tema. Olá, olá vocês, olá, olá. Muito bem, a nossa convidada já chegou. Deixa eu fixar o nome, viu, aqui, o tema. Olá, gente. Fixar o tema aqui que eu chamo já a mocinha. Gente, esse tema é a cara da convidada. Eu nunca vi. Nunca, eu não podia ter uma coisa mais perfeita. Esse tema é perfeito para ela. Vamos lá, o que você acha quando acha? O que você acha? Pronto, deixa eu botar aqui o nome da convidada para todo mundo saber quem chegar. Eu só digo que esse tema é ela em pessoa. A resposta, vocês vão ver. Ai, é uma onda, viu? Pronto. Vamos fixar o comentário. Pronto, tá aqui, beleza. Deixa eu ver se tá tudo ok. Se eu estou aparecendo aqui, tudo ok. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não tá certo, né? Não tá, tá. Pronto, agora deixa eu chamar a mocinha. Deixa eu chamar a mocinha. Oi, Mario. Deixa eu chamar a... O bom dessas lives é que elas são arquivos, né? Você assiste agora, pode assistir depois. Uns entram agora, outros depois. Olha ela. Ei, vira o telefone, seu telefone tá na horizontal. Aí, isso. É, pode criar até autoestima forte. Esse tema é ótimo. Olhe. Você está me ouvindo? Estou. É, porque eu tô sem fone. Não sei nem onde está meu fone. Ah, não, tá aqui. Se precisar, eu boto. Se acuar na hora de você falar, eu boto. Porque meu telefone está querendo descarregar, eu vou ter que carregar. E você está Dona me Ivone, ouvindo? eu falar para você, eu quero lhe agradecer a disponibilidade, né, para vir para esse debate muito produtivo, que eu sei que vai ser. E vamos conversar. Eu quero que você se apresente para o pessoal que está aí, porque assim, o povo vai chegando e a live vai ficar salva, né? Então, algumas pessoas assistirão agora e outras assistirão posteriormente. Vamos lá? Está me ouvindo? Fique à vontade e se apresente para este povo. Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, sim. Bem, esse tema me... Primeira coisa que eu vou falar é sobre a questão do tema, para depois eu me apresentar. Esse tema, ele teve um insight quando a promotora Eusa Missano, nas considerações dela finais, ela falou sobre algo que reportava você diretamente no sentido de todo o seu trabalho que você vem feito e que, de certa forma, às vezes, ele tem uma visão muito contrária que, às vezes, ela pensou assim, deve ter alguma coisa errada nessa história, pelo que ela passou. E ela disse assim, Val, eu sei que você vai ser chamada muitas vezes de quer ser a palmatória do mundo, ela se acha, ela quer aparecer. Aí quando ela. Agora tem um ponto nessa fala dela que eu vou deixar para falar no continuar da live. Quando ela falou isso, eu disse engraçado. Aí eu ressignifiquei esse final da palestra aí veio aquele site. Realmente eu pensei em mim. Eu digo, realmente, peraí, o que é que eu acho quando me acham que eu me acho? Aí eu respondo, maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque subentende-se que quando alguém lhe acha que você se acha, é porque você transmite o que você é. E quando você transmite o que você é, geralmente incomoda, de uma certa forma. E vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar, que eu quero começar diante dessa questão da pandemia, a primeira coisa é dizer o seguinte: primeira coisa, eu sou uma alma que estou aqui
nessa passagem terrena e que tem uma missão. A segunda coisa é que eu sou uma cidadã, que eu esse cidadã como não cidadã no sentido partidário eleitoral, mas cidadã que preciso ser participante da minha sociedade. E sou uma profissional advogada e me chamo Ivaneide. Estou aqui para debater esse tema que eu amei quando ele surgiu na minha mente. Beleza. Então, doutora Ivaneide é advogada, né? E ela veio logo da parte só da parte urbanística, né? Mas é advogada, colega. E a gente se conversa, né, Ivaneide? Sobre muitas coisas. E nós, mulheres, quando simplesmente reconhecemos quem somos, nós somos tidas como egoístas, como metidas, né? Como pessoas, eu não digo nem como, sem modéstia, né? Sem modéstia. Porque um homem que se reconhece enquanto capaz, enquanto competente, enquanto inteligente, ele não faz mais do que a obrigação. Mas se uma mulher fizer isso, ela é uma mulher arrogante, que não é modesta, que é exibida. Então, esse tema é muito bom para a gente abordar no sentido das perspectivas das mesmas coisas, dos mesmos temas, das mesmas situações, como são vistas completamente diferentes quando aquela situação é vivida por um homem e quando aquela situação é vivida por uma mulher. Né? Nós temos dois pesos e duas medidas em nossa sociedade, e o homem que luta, que busca os direitos dele, enquanto ele é chamado de ativista, a mulher que faz a mesma coisa é chamada de barraqueira. É o homem que vai atrás dos seus objetivos, luta pelos seus ideais e por seus sonhos, ele é chamado de determinado. A mulher é chamada de egoísta. Então, assim, foi muito bom essa abordagem, né? Porque muita gente acha mesmo que você quer ser melhor que os outros, que você, né? E eu queria passar essa bola para você, porque ninguém é melhor do que você para falar sobre isso. Bora lá. Vamos lá. Que bom. Estou aqui meio que quentinha. Não vou dizer que estou nervosa, porque esse negócio de nervosa não existe. Estou quentinha. Enfim, Valdilene, uma das coisas que eu achei importante foi essa data que foi marcada, porque foi depois justamente do congresso, desse congresso que nós tivemos da ordem, e eu não vou dizer que é dos advogados, que é a ordem da advocacia. Certo? A conferência é o congresso. A conferência, sim. O congresso que teve esse congresso nacional e internacional. E eu achei tão importante ser depois desse congresso, porque aí me veio mais ainda ideias de falar sobre tudo desse se acha dentro do contexto das próprias instituições. Entendeu? De dentro dos advogados, das advogadas, que muitas vezes olham para a mulher, essa mulher que é determinada, que é decidida, que ela transparece a sua essência, como justamente você falou, como aquela mulher que quer ser melhor do que a outra. E não é isso. O que diferencia, muitas vezes, é que você é uma pessoa realmente ativista. Você é ativa. Você, de fato, você fala e você, através do seu corpo, você diz quem você é. Você apenas não fala. Você não vive de falácia. Você é a sua essência. E uma outra coisa que eu até trouxe uns textozinhos aqui, que é para a gente... Ivaneide e seus textos. Ivaneide e seus textos dominantes. Então, eu trouxe justamente esses temas. O primeiro é de uma mulher chamada Anais Nin, que diz o seguinte: não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Ou seja, certo? Ou seja, de fato, quando eu começo a me preocupar com o indivíduo que está ali no meu espaço, seja familiar, seja social, que eu começo a menosprezar, entre aspas, que para mim eu estou menosprezando, mas para ele, por ele ser
por ele se achar dentro do contexto que acham que ele se acha, ela está dizendo simplesmente o seguinte: você brilha. Você brilha, eu não consigo aceitar. Aí o que acontece? Quando você. Aí vem aquela questão que eu reporto ao tema, que é justamente o que eu achei interessante, foi quando a promotora disse o seguinte: eu achei assim, de uma profundidade, quando ela disse assim: eu conheci Valdilene assim. Eu achei interessante aquilo. É a mesma coisa. Como é que eu conheço você? Aqui eu estou aqui com você. Aí eu estou na mesma vibe que a sua. E quando é um determinado tempo da minha vida, eu tenho algum conflito com você, vamos dizer, por alguma situação, e eu já não te acho como eu te achava. Ou seja, eu não tenho essência. Eu não tenho essência. Eu apenas sigo um grupinho que fazem parte. Eu me lembrei agora de uma imagem que eu vi uma certa vez de uma barata d'água. Uma barata d'água. E a barata d'água, o macho, as fêmeas colocam todos os ovos dela em cima dele para ele resguardar os ovos. E eu faço uma analogia que a gente vive num mundo de pessoas assim, baratas. Elas quando elas começam a apontar a outra pessoa de uma. Porque quando ela diz assim, ela se acha, ou ela quer ser a palmatória do mundo, ou ela quer aparecer, é porque eu não consigo ter a mesma autonomia que essa pessoa tem, que é bem diferente. Porque nos meus pensamentos, porque o meu cérebro, eu tenho ele, eu acredito que todo mundo deveria ter para usá-lo. Mas, infelizmente, as pessoas não usam, certo? Elas apenas têm ele simplesmente ali na cabeça, só. Então, pensando certas coisas, eu digo assim, meu Deus do céu, será que eu sou a única de cabeça para baixo? Não sou de cabeça para baixo. Será que eu sou de cabeça para baixo? Então, quando a gente para pensar, essa pessoa que ela pensa comigo de uma forma e amanhã ela age de outra, então ela não tem essência, ela não sabe o que ela quer. Ou seja, então ela está ali por conveniência ou o quê? Ela está com. Aí, ou seja, aí vamos para esse trabalho ativista, que é a questão da violência contra a mulher. No seio doméstico. Aí, quando eu venho com essa... Eu defendo essa ideia, que eu digo que eu sou ativista, porque ativista é você ser ativo naquilo que você defende, é você ter autonomia no sentido de que é esse meu ideal, é isso que eu quero. E depois você começa ao contrário. Você começa a agir de violência com sua própria parceira, ou com sua própria colega, ou com sua irmã. Eu não consigo, às vezes, conceber isso dentro de alguém que tem um cérebro pensante. É meio contraditório. Olha, Juliana, Ivanei, só um minutinho, interrompendo você. Juliana, uma colega advogada. Daiane, psicóloga, está falando aqui também, que são os preconceitos, as pessoas que têm recalque. E Juliana falou assim, são os embustes. Com certeza. É verdade. Exatamente. Então, se eu tenho o meu cérebro, eu creio, como eu estava falando, que as pessoas elas precisam usar o cérebro. E a gente está vendo o seguinte, que esse congresso, eu vi muita coisa. E teve uma advogada, que o nome dela é Soraya, eu não lembro qual foi o painel, mas ela falou a palavra raiva, que a gente precisa ter raiva, que é justamente isso. Quando a gente se posiciona, que as pessoas dizem que a gente se acha, porque a gente demonstra que a gente não está gostando daquilo, então ela falou, realmente é preciso a gente demonstrar que está com raiva, mas não numa raiva que eles entendam destrutiva, mas uma raiva de que estamos incomodados com determinada situação social. Ivanei, só para esclarecer, você está falando, foi de um web congresso que teve agora, não foi? O primeiro congresso, que foi agora 27, 28, 29, 30, 31. Ah, eu pensei que tinha sido a conferência da mulher advogada. Ah, você está falando desse online, né? Esse que foi nacional e internacional. Sim. Certo?
E eu digo Essa que você assim, está falando é Soraya Mendes. não lembro, Valdilene, porque Se for Soraya Mendes, professora Soraya Mendes é uma ela é uma, ela é uma maravilhosa. negra, ela é uma negra, ela é negra, assim, ela tava com óculos assim, bem, eu tô dizendo óculos porque somente para poder ver se que identifica ela. Do cabelo enrolado e da pele mais clara. É, exatamente, é uma negra de uma pele mais clara, só que o cabelo dela tava preso, assim. Acho que ela. Então a Soraya Mendes mesmo. Ela é uma maravilhosa. Pronto. E teve outro que eu lembro também do nome, que acho que é Luiz René, algo assim. Que ele disse que já não tá. Ele disse assim: eu já estou sem paciência, eu já não tenho mais paciência. E realmente, quando você fala de uma forma que as pessoas entendem que você está se achando, é porque você realmente, de fato, como eu volto a repetir, você é o que é. E você não está preocupada que alguém diga: ah, você não pode ser assim. Sim, você quer que eu seja como? Como você é? Eu não sou como você, eu não posso ser como você, porque você é daquela pessoa que a pessoa diz assim: faça A, você faz A. Faça B, você faz B. E eu não posso, porque quando eu quero fazer C, eu vou fazer C, minha amiga. Eu não quero fazer B. A questão é essa. Então, assim, eu me sinto maravilhada quando alguém diz assim, e por incrível que pareça, parece que minha autoestima melhora, parece que minha imunidade aumenta, porque é uma mola propulsora. É só uma mola propulsora. Ela está dizendo assim, pule mais. Certo? E dentro desse contexto social, é o que a gente mais vê. Pessoas querendo disputa. Bota uma coisa na sua cabeça. Quem é estrela, quem encandece, não vai disputar com estrela fosca, não. Não pode, ela não tem como disputar. Porque ela já encandeia, ela já brilha. Então, um outro ponto, um outro texto que eu trouxe, que ele é bem interessante, que diz assim: minta. As pessoas estão sempre dispostas a conhecerem uma nova fantasia em que possam acreditar. Mas minta bem. A verdade nunca é perdoada. Pois é. Entendeu? Isso eu concordo. A verdade. Tem uma frase que diz assim: nós vivemos num mundo que ama a verdade, mas odeia quem diz. Pois é. E depois o que eu vejo é que nós estamos no meio de família, no meio de trabalho, em tudo. E a gente vê que as pessoas elas dizem assim: fulana diz, ela fala, ela faz, mas quando vai dizer para ela se incomoda. Aí uma hora ela concorda, depois a verdade que eu digo já passa a ser mentira já. Eu já não quero mais aceitar uma verdade que eu andava com ela. E quando eu peguei essas considerações finais da promotora Elza, porque eu achei assim, sabe uma coisa? Eu digo assim, só quem não conhecer a história de Valdilene é que não vai conseguir ressignificar isso. E eu ressignifiquei não só dentro de uma questão humanizada, eu, você, mulher, mãe, profissional, mas também numa questão da essência da nossa espiritualidade. E tem um texto também que eu trouxe aqui, que ele é bem importante, que ele diz assim: não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E é verdade, porque essa roupagem aqui, essa roupagem que veste meu espírito, é através dela que eu digo se meu espírito é uma alma cebosa ou não. Através das minhas condutas. Certo? É a minha conduta que define quem eu sou. Certo? Isso é verdade. Não o que eu falo. Não o que eu falo, porque falar é fácil. É por isso que eu digo, aqueles clichês, né? Mas é verdade. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exato. O exemplo é outra coisa. Inclusive, eu tenho um texto que diz aqui também assim, diz assim, ó: o exemplo não é a melhor maneira de influenciar, é a única. Eu também acho. Entendeu? É a única. Também acho. Por isso que esse tema, ele só... Sabe quando eu digo assim, eita Covid maravilhoso, eita Covid que trouxe bênção. Eu digo desde o início. Quem vê minhas postagens no Facebook vai ver que desde o início eu digo,
o Covid, para mim, eu não tenho medo de Covid. Claro que eu vou respeitar, eu vou cuidar, porque quem já tem uma conduta não se assusta, apenas vai reforçar o que é preciso reforçar, respeitando a si e ao outro. Isso é que é importante. Então, a nossa conduta é quem define quem nós somos. Exatamente. Por isso que Cristo diz assim, através das tuas obras eu vou te conhecer. Justamente. Tem uma frase também de Madre Teresa de Calcutá que ela diz que as mãos que ajudam valem mais do que as bocas que oram. Olha, eu vou interromper você aqui só para ler umas coisas que tem aqui dessas maravilhosas colegas da gente. Olha, Juliane, não, deixa eu ver aqui quem foi, Bruna, linda, querida, Cândido, maravilhosa. Daiana disse assim, Bruna disse, vocês não se acham, vocês são maravilhosas. Daiana falou, empoderamento, coragem e postura incomoda muita gente, ao invés de servir como inspiração. Realmente incomoda mesmo. E aí, Bruna falou aqui, homens principalmente querem sobrepor nossa fala. Precisamos firmar o ponto, não baixar a cabeça, quiçá disputar lugar. Precisamos fazer parceria sem derrubar a coleguinha ou o coleguinha. Juliana botou assim, um dia eu questionei Valdilene quando ela postou um vídeo de uma mulher entrando em um local, rindo, dançando, eu me lembro, de vestido vermelho. E a frase dizia, olha minha cara quando eu chego em um lugar que as pessoas não gostam de mim. Não sei se você viu esse vídeo que eu postei, adoro aquele vídeo. Inclusive, foi bom falar dele, que aí me fez lembrar de uma coisa, que quando a gente é taxada, que eu adoro de ser taxada, não se preocupe, pode continuar me taxando assim. Nem se preocupe, que isso só me alimenta, como eu já falei. Aí eu lembro aí eu me lembro quando eu vejo esse vídeo, que geralmente as pessoas, quando são incomodadas, aí dizem assim, lá vem ela. Aí eu faço igual aquela música, lá vem eu. Ou seja, tem que ser assim. Lá vem eu. Verdade. Eu tô chegando porque eu existo. Embora eu seja o grão do grão da areia, porque existem outras pessoas dentro de todo um contexto social. Mas esse grão de areia, ele vai fazer diferença e ele vai incomodar no pé de alguém, se precisar incomodar. Pois é. Justamente. Então, a Juliana está dizendo aqui que me questionou, né? E disse assim, Val, tem alguém que não gosta, existe a pessoa que não gosta de você? Claro, eu sou um ser humano. Eu disse a ela, claro, Juliana, e tem muitas, né? Como tem. Ela achou que, assim, né? Porque assim, eu tenho uma questão. Você é muito parecida comigo, Vaneide. A gente é conhecida há um bom tempo e a gente tem um perfil muito parecido. Quem gosta da gente, gosta de verdade. E quem não gosta de verdade. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo da pessoa achar a gente... porque assim... Porque nós não somos pessoas assim de inspirar sentimentos fajutas. Ou a gente inspira amor, né? Ou a gente inspira ódio. Então, coisa potente, coisa forte. Então, como o Juliane falou aqui, foi Juliane que falou, ou foi Daiana, não sei. Essa questão de você chegar, eu penso assim, você acha que está errado? Problema seu. Não estou ferindo o direito de ninguém, eu tenho a minha autonomia, vou buscar o que eu quero, vou lutar pelo que eu acredito, e as pessoas querem que você seja subserviente, que você sempre fique baixando a cabeça e dizendo assim, quando você decide que não vai fazer isso, minha filha, o pau come. Principalmente nós negras, mulheres negras, que em meio onde a gente anda, tem gente que ainda sonha em ter mucama. Parece incrível, né? Mas tem gente que ainda sonha em ver a gente com todo o currículo que nós temos, mas essa pessoa ainda sonha em nos ver como mucama, do ombro daquela pessoa para baixo. Então, você vê assim, que é um problema sério de auto-reconhecimento. É como você falou, essa frase. Não vemos as coisas como elas são, vemos como nós somos. Então a pessoa começa, se eu não me engano na psicologia, se tiver alguém de psicologia, tem um negócio chamado projeção. Então a pessoa começa a projetar mesmo. Tudo que não presta que ela tem, ela começa a projetar nos outros, né? Fazer ao contrário, ao invés, e a tentar boicotar aquelas pessoas. Mas assim, quando não tem o viés de problema de saúde, né? Que às vezes tem um viés de problema de saúde, às vezes a gente pode até, não sei, pode até ter um problema assim, psicológico, sei lá.
Porque tem doenças também que desencadeiam essa face oculta da pessoa, né? Tem doenças degenerativas que desencadeiam, eu diria que essa questão mais do caráter mais deficiente. E aí a pessoa fica meio que desnuda e aparece. Eu colocaria dentro desse contexto que você falou aí, de caráter deficiente. Tem uma eu trouxe vários textos hoje, porque os textos quando você falou dessa questão da pessoa, realmente quando ela não ressignifica aquela coisa tão importante que a outra pessoa está trazendo para ela, para o próprio benefício dela, e ela agregar para que um aprenda com a outra, ela realmente tem esses problemas. Ela vai sempre ficar incomodada quando aquela pessoa chega. Por quê? Tem outra coisa, assim, aí a questão do cérebro que eu falei, que eu não concluí. Existe uma coisa diferente que se chama o seguinte: conhecimento, grau de conhecimento, grau de conhecimento, não, nível de escolaridade é diferente de autonomia. É muito diferente. Você pode ser doutor, você pode ser doutora, você pode ser o que for. Mas se você não tiver autonomia, se você não se posicionar quem você é neste mundo, você também vai transparecer. E a pessoa vai perceber. E muitas vezes você vê uma pessoa que está lá bem no interior, ele não tem grau de instrução, mas ele sabe o que ele é e para que ele veio nessa terra. É verdade. Ele sabe para que Concordo. Certo? E tem uma coisa que diz aqui, tem essa frase aqui bem que pega esse gancho seu aí que você falou de questão de doenças. Mas eu vou por aqui. Emoções fora de controle fazem das pessoas espertas estúpidas. Entendeu? Entendi. Então, ou seja, o que é que faz? Como é que vamos lá para um exemplo de alguém que preside uma instituição importante. Vamos lá. Seja a pessoa homem ou mulher. E eu chego a um determinado momento, eu tenho um conflito com o Ivaneide. Um exemplo. Eu não gosto de alguma coisa que Ivaneide fez. E eu começo a tomar atitudes antiéticas dentro de uma bolha, como diz Marilene de Chauí, fazendo um comparativo que Marilene de Chauí no livro Convite à Filosofia, ela fala, e depois até se der tempo eu vou ler esse textozinho, que é uma pessoa que vive dentro de uma bolha que ela não adquire imunidade contra os problemas sociais. Ou seja, ela faz o que as pessoas dizem porque ela não tem postura de dizer aqui não é por aí. Eu não posso fazer isso, porque existe do outro lado uma pessoa que precisa que eu bote em prática. Eu que sou profissional da área jurídica e sei que preciso respeitar uma Constituição acima de qualquer coisa, eu vou ficar propagando dignidade da pessoa humana onde eu não ajo dessa forma. Como é que pode? Onde eu ajo totalmente sem ética nenhuma com essa outra pessoa, seja ela homem ou mulher. Que postura? Então, aí eu digo o seguinte, essa pessoa, ao meu ver, ela é o quê? Eu gosto muito dessa minha fala. Eu gosto muito mesmo, por isso que eu me acho mesmo. E ela é uma ameba, porque a ameba, ela tem vida, mas ela não sabe que ela existe, porque ela não tem postura dentro da próprio cargo que foi dado a ela. Ela não tem. A gente precisa ter postura, principalmente dentro de um contexto que a gente está vivendo. E se você não tiver uma postura, como é que a gente vai viver e vai poder garantir? Cada um de nós, somos garantidores do direito do outro. É importante isso. E para isso, é preciso que a gente tenha postura, que a gente se posicione, que a gente tenha autonomia. Sem isso é difícil. E eu tenho esse livro aqui é que eu vou pegar um gancho também da questão do que você falou dos homens, né? Que a moça falou aí. Que esse é de uma mulher que diz assim, eu até ganhei do professor Marcelo e da família, né? Flávia, Sofia e o professor Marcelo. Pontinho, Valdilene. Ah, pontinho, saudade, viu? Pois é. Aí eles me deram esse livro faz uns 10 anos que eu tenho esse livro, que é somente para mulheres. É de Shaunti Feldan. Eu estou lendo do jeito que está aqui. E tem uma parte que ela fala aqui que eu achei muito interessante. Que ela diz assim, sobre a questão dos homens, que é importante contextualizar também. Apesar de parecer estar no controle, entre aspas,
Os homens quase sempre se sentem como impostores e ficam com medo de que suas fraquezas sejam desmascaradas. Aí ela vem aqui e diz assim, a vulnerabilidade... Mulher, coitada desses homens, são vulneráveis, os bichinhos. É a masculinidade frágil. É tudo frágil, poxa. É uma criação braba. A vulnerabilidade interna de um homem a respeito de seu desempenho se origina, frequentemente, da convicção de que ele está sendo observado e julgado o tempo todo. Ou seja, é aquilo, ele tem medo de ser, por exemplo, na questão da violência, de chegar e dizer assim, rapaz, você, meu amigo, você não se encaixa mais na sociedade mais não, com essa conduta. Você está fora, meu amigo, você está se tornando um nojo. Ele não tem coragem. Porque ele já tem medo que vai o quê? Vão desmascarar e vão achar assim, ó, ele agora está defendendo as mulheres. Ele tem essa vulnerabilidade de ser taxado disso. De ser taxado. Quando você... E de ser chamado de gay, né? Ser chamado de gay, eles têm muito medo disso. Mulher, é incrível. E ser chamado também de dominado. Ele é dominado. Sim. Né? Ele é dominado. Como que ser dominado é assim? Às vezes eles são dominados e nem sabem. E outra coisa, e qual é o problema de ser dominado por uma mulher inteligente? Vamos dizer que seja. Vamos dizer que seja. Qual é o problema? Só que é para quem tem, né? Exatamente. Então tem gente que não sabe vamos dizer, a joia que tem nas mãos. Não sabe. Não sabe o que tem. Então, tem coisas que elas são bem importantes. E tem outro texto aqui que é bem legal. Esse aqui, ó. Revolto-me, portanto, existo. Que tem a ver com o tema. Revolto-me, portanto, existo. Como é que eu posso demonstrar a minha existência se eu não demonstro uma insatisfação de algo que não só prejudica outrem, mas pode vir a me prejudicar também, a minha família? Aí eu fico sempre, o quê? Na omissão. Para mim são as piores pessoas. Olha, eu tenho uma concepção terrível. Eu sou advogada criminalista. Teve uma época, eu só tive acho que 1 ou 2 casos que eu defendi o réu. Eu acho que só foi um caso. Depois passei para o meu irmão, nem peguei mais. Mas assim, eu me identifico muito mais com as pessoas que cometem crimes mesmo e diz cometi daí do que as pessoas omissas, sabe? Porque assim, as pessoas omissas, você nunca sabe o que elas pensam, você nunca sabe de que elas são capazes. Elas ficam como se estivessem esperando uma oportunidade para elas lograrem êxito em qualquer coisa. Então são pessoas que você não pode contar com elas de jeito nenhum, porque do mesmo jeito que elas botam uma escada para você subir, ela bota derruba você lá de cima, né? Ela tira a escada para você cair. Então assim, gente omissa, eu tenho horror. Eu tenho horror de gente omissa. Eu tenho horror. Para mim são as piores pessoas. E é por isso que esse texto ele é bem, ele se coloca bem nessa questão de revolta e portanto existo. Ou seja, se eu apareço para você, vamos dizer assim, é porque eu existo. Eu não sou uma sombra. E nem quero uma sombra como você do meu lado. Entendeu essa questão? Então, e tem essa questão que você falou aí do crime, que é esse livro que diz assim: por que pessoas boas fazem coisas ruins? Sim! Eu tenho esse livro. Você que me recomendou esse livro. Pois é. Sim. Ou seja, o que ele quer dizer? Por que pessoas boas fazem coisas ruins? Porque elas estão ali apenas para agradar ou para se beneficiar. Justamente. É só para se beneficiar. Para se beneficiar. E ele fala uma questão da questão da época de Hitler. Que muitas vezes as pessoas dizem assim, Hitler, bota Hitler como fosse o pior. Mas quem fez acompanhando ele foi também criminoso. Certo? Então tem uma história de Joseph, eu me esqueci agora, que ele
ele matava as pessoas e tinha umas enfermeiras, se você procurar no Facebook... Mengele, né? Mengele, Joseph Mengele, exatamente. Ele tinha as enfermeiras que elas eram cuidadoras de idosos, de pessoas idosas, e ao mesmo tempo ela participava de fazer atrocidade com as pessoas. Aí, ou seja, ela tem uma capa e por detrás de tudo isso ela não tem uma essência humana nenhuma. Então, esse tema incomoda, porque quando você diz o que você é e que você defende um ideal humano, as pessoas, como estão acostumadas a viver na boiada, ela vai se incomodar. Ela vai dizer sempre que a gente quer se achar, que a gente quer ser a palmatória do mundo. Aí diz assim, você pensa que você vai mudar o mundo? Vou. Eu quero mudar o mundo. Justamente. Eu quero mudar o mundo. Tire com gancho agora o que eu quero. Tire com gancho o que eu tenho vontade, o que eu tenho um sonho, o que eu desejo. Até nisso você quer intervir? Olha, Ivaneide, essa sua fala, tem uma coisa que você está falando aí, duas coisas que eu quero dizer. Deixa eu anotar aqui que é para não esquecer. Hoje eu tô numa correria, daqueles negócios que eu tô arrumando, né? Você sabe, né? E aí, até dia 19 eu tô com aquela correria toda, mas amanhã a gente divulga mais. Olha, Sully, que é um grande, maravilhoso, que eu conversei com ele aqui, ele botou aqui, nós homens, construímos uma mentira fantasiosa de nós mesmos, a partir do que ensinaram aos homens que ser homem é exercer poder, humilhar, destruir, tudo que é diferente da ideologia patriarcal. Aí depois ele botou assim, o medo de ser gay é fundado no ódio ao feminino, na misoginia, né? Sim. E é desse ódio que ensinam aos meninos o que é ser homem, o que é ser homem. E muita verdade o que Ivaneide diz. Então, aí eu queria ler o que ele disse e pegar do que você falou. Tem duas coisas que eu percebo. Primeiro, eu tenho umas frases que eu gosto demais. Que é aquela, eu vi essa frase e eu gostei. Quando você quando você não é criticada, é porque você não está se posicionando suficientemente. Porque todo mundo que se posiciona é criticado. Outra coisa, às vezes as pessoas veem suas ideias e elas fazem assim, porra, que ideia boa! Por que não fui eu que tive? Pois eu não vou deixar ir para frente, não. Porque não fui eu que tive. Eu vou boicotar até onde eu puder, porque quem tinha que ter tido essa ideia era eu. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que pensam isso. Né? E com relação ao nosso dia a dia, existem muitas construções doentias. Eu estava conversando sobre sororidade e me fizeram uma pergunta assim, o que é que eu achava da sororidade negra, da mulher negra e da mulher não negra, da mulher branca e da mulher não branca. Pronto, ficava mais fácil. E uma coisa eu tenho a percepção, quando a gente fala em branquitude, a gente não está falando, eu não quero mudar o foco, mas a gente não está falando de uma pessoa ou de outra, a gente está falando de uma estrutura, né? De uma estrutura como o machismo, como o racismo, né? E a branquitude é uma estrutura que tem tudo isso. A branquitude tem o racismo, tem o machismo, a sociedade patriarcal foi trazida pela branquitude, né? Então, esse ódio ao diferente foi ensinado a nós pela branquitude, né? A colonização e tudo. E aí, eu dizendo assim, que a construção da sororidade branca, ela é feita em torno do poder. Sim. O poder no meio, e aí todo mundo ali se auxiliando para que se manter no poder. Sim. Aquela pessoa saiu do poder, ela não interessa mais. Sim. Né? Então, assim, é uma sororidade, né, entre mulheres que estão no poder para manter as iguais no poder. Já as mulheres não brancas, as negras, as indígenas, a participação feminina é muito assim, até porque tem um viés maior, que é a dor mesmo de ser negra, a dor de ser indígena, né, de serem pessoas tidas como inferiores. Você já é tido como inferior por ser mulher, e sendo negra ou indígena, isso fica mais agravado. Né? Então, a mulher negra, gente, eu estou falando regra, toda regra tem exceção, eu estou falando do contexto, da estrutura, eu não estou falando de pessoas. Você vai dizer, mas eu conheço uma mulher branca que não é assim. Sim, eu conheço uma mulher negra que não é assim. Sim, nós todas conhecemos. Eu estou falando
da regra. Então, quando você vê assim, a união das mulheres negras, elas se unem para dividir um prato de comida, elas se unem para tomar conta filho de uma das outras, para conversar, para chorar junto, para levar no médico, sabe? Para se cuidar. Então, assim, é uma sororidade mais por conta de saber a dor de fato que a outra sente. Não é que a outra sente, não é uma coisa assim ligada ao poder. Eu vejo essa diferença, sabe? É uma coisa que mais humanizada, mais humanizada. eu penso assim, sabe? Toda regra tem exceção, volto a dizer. Né? Agora eu queria que você falasse um pouco disso aqui que Sully está falando, sabe? Que eu acho muito interessante. Ele concordou com o que você disse e ele disse. Essa questão aqui do medo que o homem tem de ser gay por conta do ódio ao feminino, né? Porque ele é ensinado que o feminino é tudo inferior. Ele colocou aqui. Como é? Que ele colocou aqui que o medo que o homem tem de ser gay, porque eu disse assim, eu estava conversando com um homem, eu dizendo a ele, por que você não bota no grupo que isso que eles botam tá errado? Que ele estava dizendo que tem umas coisas no grupo falando mal de mulher, né? Eu disse, se você não concorda, por que você não diz? Ele disse, não, eu não quero me dispor com ninguém, não quero brigar com ninguém. Mas por quê? Ah, se eu botar qualquer coisa, vão dizer que eu sou gay. Aí eu disse, sim, você é gay? Ele disse, não. E se você fosse, tinha problema? Eu disse, qual é o medo? Então, o que o Sully está dizendo aqui, que esse medo de ser identificado como gay é por conta da misoginia. Que o feminino, a LGBTfobia é por conta da misoginia. Exatamente. É uma questão de poder, claro. Isso não resta dúvida. A gente não, isso é fato, é um fato. Não é nem questão de opinião. Mas vez ou outra, quando tem as lives dos homens, eu costumo dizer que os homens, eles não se posicionam porque eles têm medo de serem deletados dos grupos. Por isso que eles não se posicionam, de serem taxados, daquilo que eu falei antes, da minha fala, de serem entendidos como dominado. Ele agora virou mulherzinha. É sempre esses estigmas que você vê que tem a sociedade, ela já está tão enraizada com essa ideia de que você não pode se posicionar diante daquilo que é desumano, defendendo o outro de uma forma solidária, porque você vai ser taxado de gay, de mulherzinha, de vários tipos de coisas. E no caso, disso que a gente vai se... Ou seja, no caso da mulher, é porque ela se acha. No caso do homem, ele já é gay. Ah, você mudou agora? Foi? Olha, é aquilo que eu sempre falei. É dominado, é gay, como você bem falou. É isso mesmo. Anda, que nada, rapaz. E nisso que a gente vive. A gente vive nisso, nessa boiada, seguindo uma vida. A gente vive uma vida medíocre, aceitando esse todo contexto de violência doméstica, porque eu não quero me posicionar. Não quero me posicionar. Eu já ouvi uma pessoa no supermercado conversando, dizendo que muitas mulheres que são agredidas e não tomam decisão é porque elas gostam de apanhar. Aí eu já me incomodei. Aí eu não consegui ficar calada. Aí eu comecei a falar e no final eu disse assim para ela, vem aqui. E se sua filha sai da casa dela, vai para um determinado caminho e ela é estuprada? Ela foi estuprada por quê? Me diga. Ela conseguiu se libertar desse homem? Ela teve força para se libertar desse homem? Será que a mesma força, elas são iguais? Ela consegue? Aí ela mudou já o discurso. E eu não tive. Ela falou de uma forma não assim, de uma pessoa doente psicologicamente, como você falou, pessoas que é doente de caráter, que eu não tive outra dúvida. Eu disse, minha amiga, você é uma alma cebosa. Eu disse. Não teve como não dizer. Até porque, se eu sou alma, eu estou aqui na Terra, e se através da minha roupagem, como eu falei, eu tenho uma certa conduta desumana, logo eu sou uma alma cebosa. Ou outro adjetivo que possa se dar. Por isso que eu defendo muito
a questão do meio ambiente justamente e sou taxada de que quero ser perfeita. E uma coisa que eu também não posso esquecer é assim, não existe perfeição no mundo, não. E, quer ser, Isso. E agora você quer ser perfeito. Aí, quando se depara com uma pessoa, tipo, como, no caso, a questão do título, que se acha, aí a pessoa diz assim, meu bem, você está querendo justificar erros. E outra coisa, eu não estou aqui falando de erro, porque no dia que eu disser que eu sou perfeita, pode me internar no hospício, que perdi meu juízo. Eu não consigo mais ter discernimento das coisas. O que eu estou falando aqui é de evolução espiritual. De evolução espiritual. E essa questão de poder, que eu também quero pegar alguns detalhes, que tem a ver com o Congresso, que eu fiquei pasma de ver pessoas que elas cesseiam direitos. E ela foi falar de Estado Democrático de Direito. Eu não entendia Estado Democrático de Direito na percepção dessa pessoa, que é justamente a questão do poder. Você tem seu poder nas mãos. A ordem, ela fez um congresso maravilhoso, muito bem apresentado, cabeças assim realmente pensantes, que querem pensar, que não estão apenas pensando em poder, nem estão preocupados de serem o que devem ser. Mas a gente viu, eu ouvi pessoas que eu disse assim, oi, você está falando de quê? De dignidade? Você está falando de Estado Democrático de Direito? Como? Se você não tem uma postura de fazer valer esse Estado Democrático de Direito. Porque tudo não é só você pegar, como teve alguns que disseram, você pegar só o livrinho técnico. Não, existe uma sociedade. Isso é só um guia. É um guia. Se a gente pegar, por exemplo, a gente pegar a questão da violência doméstica, pegar um determinado caso, a gente pega o guia. Primeiro a Constituição e depois a gente vai para a lei específica. Mas a gente tem que contextualizar isso tudo dentro de um contexto fático, social. Eu não posso fugir disso. Não posso. Existe uma questão de poder justamente que faz esse homem ser violento, demonstrar para ela que ele não manda. Quem manda é ele. E essa mulher sofre o tempo todo. Não só ela, como as crianças. Todas aquelas pessoas que fazem parte daquele espaço físico. Ou seja, você contamina esse espaço físico e essas pessoas estão através dessa conduta. E isso vai gerando o quê? Isso vai ser um ciclo vicioso. E se a gente não se posicionar dentro desse contexto de autonomia, vai ser isso mesmo. Então, se é para eu me achar dentro de um contexto que eu vou defender o outro na questão de ser homossexual, de ser trans, de ser negra, de ser profissional do sexo, de ser limpador de carro, que se a mulher quiser, de ser uma profissional que trabalha na IMUR para fazer o serviço, eu vou defender e vou ser assim mesmo. Eu vou me achar sempre. Não estou aí, não estou preocupada com isso. Porque eu estou nessa terra, eu não estou passando aqui como um boneco. Eu não sou uma boneca. E nem as pessoas não deveriam ser nem boneca nem boneco. Mas, infelizmente, as pessoas elas são manipuladas. Elas são manipuladas porque ela tem que estar do lado de Maria, que é marido de fulano. Ah, eu tenho que estar do lado de fulano porque é filho de ciclano. Ah, você viu? Ah, ela é sobrinha do governador tal. Ela é sobrinha do presidente tal. E daí? O que é que eu tenho a ver com isso? E eu existo por causa dessas pessoas? Eu não existo por causa dessas pessoas. Eu existo porque... Não é isso que eu falo do poder? A necessidade de estar junto do poder. Exatamente, por isso. Você não está ali porque suas exceções. Suas exceções. A gente não pode deixar de dizer as exceções. Mas as pessoas geralmente estão ali por questão de poder, como Michel Foucault falava sempre, e que às vezes eu fico assim, pasma, é quando a pessoa que está lá no poder, que o dever dele é fazer a Constituição valer, ele cesseia direitos dos seus
filhos e filhas. Eu fico assim, sabe aquela coisa que eu digo assim, oi, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se posicionar e parar de ficar preocupada, de quando for falar, tá se preocupando no que vai dizer para não ofender ninguém. A gente também tem essas preocupações de, não, eu só vou falar isso aqui, até aqui eu falo. Ou seja, você não tem autonomia quem você é. Então você não defende o ideal. Olha, eu recebi uma mensagem de um colega. Ele botou assim. Ele botou uma mensagem dizendo assim. Eu entendi. Ele botou uma mensagem dizendo assim, colega, que a gente tem que saber dizer a verdade. Não é de qualquer jeito que diz a verdade. Que tem que ser a hora certa, o momento certo e a forma certa. Aí eu fiquei pensando assim, para quem? Para quem? A hora certa, o momento certo, né? A forma certa, para quem? Né? Porque o seu momento certo, a sua hora certa e a sua forma certa, se for a verdade, nunca vai ser a certa para quem está ouvindo. Exatamente. Nunca! Nunca vai ser, não. E eu vou puxar vou puxar de novo a questão do que me fez ter esse insight da promotora Eusa, que quando ela fala, assim, que eu não posso me esquecer, que quando ela te conheceu, ela disse assim, eu estou aqui pronta para o que você precisar, Valdilene, ela falou. E quando ela disse assim, quando eu conheci Valdilene, lá, a gente tem que interpretar, a gente tem que ressignificar o que ela disse. É preciso. Eu achei assim, também, ela mostrou também uma autonomia de quem era ela. E o que ela estava dando um recado para você, que quando você precisasse dela, ela estaria ali, independente de qualquer coisa. Eu reescutei essas considerações finais dela. E quando ela falou bem assim, que conheceu você lá, como você é aquela coisa. A gente conhece, eu vou falar de mim e você. Eu te conheço há 11 anos. Aí eu tô aqui contigo nessa mesma interação, com o mesmo ideal. Aí quando é amanhã, por alguma situação, aí eu e Ivaneide me chatei porque Valdilene pisou no meu pé. Tudo bem. Eu posso até não ter gostado. Posso pegar isso. Eu não posso, não. Eu não devo. Porque poder todo mundo pode fazer o que quer. A gente vê as pessoas fazendo o que querem com poder, fazendo o que quer. Então, assim, o que é que acontece? Então, eu não posso, a partir do momento, começar a cercear o direito de Valdilene, porque eu tô com uma raivinha. Veja se isso existe. Ou seja, quem eu sou, o que é que eu defendo, qual é a minha essência. A teoria de Platão é bem interessante. E se a gente ressignificar, se ele estivesse não, ele está, porque eu estou falando dele. Mas se ele tivesse materialmente aqui, quem é você? E a pessoa viesse dizer, eu sou médica, eu sou AD, eu tenho mestrado. Aí ele ia dizer assim, mas porque isso você aprende, eu quero saber qual é a sua essência. Qual é o sentido da sua vida aqui nessa terra? Você veio nessa passagem para quê? O que é que você está fazendo aqui? Porque tudo isso aí que você falou, qualquer pessoa adquire, qualquer pessoa pode adquirir, né? Mas qual é a sua essência? O que é que você tem de diferente, né, que os outros não têm? Exatamente. Como eu falei antes, que Cristo disse, através das tuas obras eu vou te conhecer. A mesma coisa Platão quis dizer. Eu vou te conhecer através da tua conduta. O meu testemunho, que às vezes as pessoas têm muito a questão de falar, fulano dá o testemunho, que isso é uma questão muito religiosa, mas eu não quero entrar nesse método, só apenas a palavra. Fulano, a gente tem que dar o testemunho de ser cristão. Minha amiga, às vezes você não sabe nem o que é ser cristã. Você não sabe nem a definição do que é ser cristã.
É Aí você tem verdade. que dizer que dá testemunho. O testemunho é uma conduta que você não abre mão de ser por causa de ninguém. Uma conduta benéfica. Não é uma conduta nociva. Eu estava pensando outro dia, você falando de sororidade, que tem uns pontos que eu quero falar que eu achei interessante. Eu digo, tem coisas que a gente chega assim na rua, que outro dia eu cheguei, estava na rua, a gente começou a falar negócio sobre questão de homem, mulher, tudo. E ela começou a questionar, aí Ivaneide, as pessoas, o mundo não vai mudar não, vai ser aquela coisa, o mundo muda não, isso vai continuar assim mesmo. Aí eu disse, eu acho que eu vou andar agora com um Baygon, porque eu faço tchau, e a pessoa dá uma cambaleada, se ela ficar em estado, como é estado, tem um lado doçal e decúbito. Se ela ficar, a barata quando morre, ela fica no estado decúbito. Então, se ela continuar ainda no doçal, ela consegue sobreviver. Se ela ficar no decúbito, aí não adianta mais. Pelo menos ela está cambaleada, porque o estado de necessidade eu vou ter que usar alguma arma, então vai ter que ser essa. São os insetos da vida. Ivaneide, deixa eu já com você. Quando o papo tá bom, minha filha, eu tô achando que o Instagram vai ter que acrescentar mais 1 hora nessas lives, pra gente escolher fazer 2 lives de 2 horas. Olha, nós temos aqui 3 minutos. Eita. Eu quero que você... já pensou, mulher? Eu quero agradecer mais uma vez o papo, muito bom. Já anotei uma porção de coisa aqui e eu quero que você faça aí, sua despedida, suas considerações finais nesses 2 minutos, que agora tem 2. Certo. Então, vamos lá. Eu vou ler. Esse texto é para todas as pessoas que se acham e que elas continuem se achando. É o seguinte, seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos ou não somos coisa nenhuma. E outra coisa, agora vai para você, Valdilene. Vai para você. Continue, Valdilene, sendo sal da terra. Porque quem não consegue, continue sendo sal da terra. Porque quem não consegue dar sabor, não consegue fazer nada nessa vida. É insípido. Certo? Então, continue sendo sal da terra. Certo? E muito obrigada a todos e a todas que participaram. Foi minha primeira live. De muitas. Que seja. Agradeço muito pela sua amizade de muitos anos. E eu vou sempre, Valdilene, procurar. Isso eu digo sempre. Procurar ser vigilante para que o respeito entre nós duas peça. Porque só na vigilância a gente pode ser o que a gente é até anos e anos. É verdade. Ivaneide, muito obrigado. Obrigado pela sua amizade, obrigado pela sua fala. Um beijo, a gente se vê por aí. Gente, obrigado que já vão derrubar aqui. Tchau, tchau. Amei!